Estevão aparece rapidamente no livro de Atos, tá? E do jeito que a gente conhece ele, a gente já se despede dele, porque o livro de Atos começa a falar sobre ele no capítulo 6 e traz um resumo da vida dele, e em seguida ele já é preso, perseguido e morto, tá? Hoje a gente vai ver mais a fundo, a gente vai dar um mergulho aí na história de Estevão, a gente vai ver mais a fundo quem era Estevão, tá? A perseguição sobre ele, o discurso e a sua morte. Vamos começar falando então do que nossas irmãs já levantaram aqui. Primeiro ponto, o caráter e o serviço de Estevão. Atos capítulo 6, versículo 3. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Muito bem, aí que começa a ser falado de Estevão, tá? Então Estevão foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva. E provavelmente, na Bíblia é assim, quando tem uma lista e tem um que encabeça a lista, geralmente esse é o mais importante, tá? E Estevão, ele começa, é o primeiro da lista ali dos diáconos, provavelmente era o que mais se destacava desses 7. E Estevão, do grego, é Stéfanos, que significa coroa. O nome dele significa coroa. É interessante e significativo ele ter esse nome, sendo que ele foi o primeiro a receber a coroa do martírio, né? Foi o primeiro ali na igreja primitiva a morrer pelo evangelho. O que a gente pode dizer sobre Estevão? Eu vou fazer um panorama aqui, e tudo está na Bíblia, mas só para a gente saber. Estevão, ele foi um exemplo de vida íntegra e de boa reputação. Lá em Atos capítulo 6, quando eles vão escolher os diáconos, né? Um dos requisitos é esse, que tivesse boa reputação. E Estevão, depois, quando estava discursando, tiveram que subornar falsas testemunhas contra ele, tá? Porque se não fosse assim, não poderiam prendê-lo. Estevão também, ele era um homem dotado de inteligência, e ele usava essa inteligência a favor do evangelho. Então você veja, Deus deu sabedoria para Estevão, né? E essa é uma promessa de Jesus em Atos, né? Quando vocês estiverem diante de líderes, eu, por meio do Espírito Santo, eu vou instruir vocês o que vocês vão falar. Deus deu sabedoria a Estevão, mas Deus tinha bastante coisa para lidar com a mente de Estevão ali, porque a mente de Estevão é uma biblioteca, né? E essa é uma coisa interessante, porque ele se dedicava ao estudo da Bíblia, Estevão, né? E se tornou articulado em defender a Bíblia. Ele era muito argumentativo, né? Estevão também era um homem cheio de fé. Ele não tinha dúvidas a respeito de que Jesus era o Senhor da sua vida, e ele não nega a sua fé. Ele tinha certeza disso, tá? Estevão também era homem cheio do Espírito Santo. Atos 6,5 diz isso. Veja que os judeus que acusavam Estevão achavam que estavam servindo a Deus, mas estavam resistindo ao Espírito Santo. Estevão, por sua vez, era uma pessoa cheia do Espírito, né? E isso também nos leva a outro ponto. Estevão era um homem cheio da graça de Deus. Isso está em Atos 6,8. Ele era alguém muito abençoado. Ele era alguém abençoado por Deus na sua vida, no seu ministério. Estevão também era cheio do poder. Atos 6,8 fala que ele realizava sinais, né? Maravilhas, coisas que a gente só vê escrito assim dos apóstolos e de Jesus. E Estevão estava junto, né, nesse sentido, nesse critério. São atribuídas a eles operações de sinais e maravilhas. E por fim, né, Estevão era um homem cheio de amor. Porque quando ele morre, quando ele é apedrejado, o que ele fez, você se lembra? O que ele faz? Ele ora: Senhor, desce um raio e mata todo mundo que me matou, é isso? Não, ele pede que Deus perdoe os seus algozes, né? Então você veja, você levando pedrada e você indo orando por quem está te dando a pedrada, né? Mas essa foi a proposta de Jesus, né? Orar pelos inimigos. Então você viu quantas coisas aqui, e se você está com a Bíblia aí, você pode ver cada uma dessas referências, né? E eu, quando estava estudando essa parte aqui, eu fiquei pensando, né? Estevão é cheio do Espírito, cheio de Deus, cheio de sabedoria, cheio de fé.
Você já percebeu hoje quanta gente está vazia? Quanta gente vazia hoje em dia, né? Melhor dizendo, gente que fica enchendo a vida de lixo. Não tem hoje? Muita gente enchendo a vida de lixo, né? Enche a vida com futilidades, enche a vida de pecado, e talvez seja a mesma coisa que ser vazio mesmo. Mas então a gente olha para a Bíblia e vê um homem que é alguém cheio de fé, cheio de sabedoria, cheio de coragem, cheio de Espírito Santo, cheio de Deus, né? É uma coisa para a gente pensar, não é mesmo? Você já pensou na sua vida como a gente perde tempo com as coisas hoje em dia? Com o que hoje a gente perde mais tempo, na sua opinião? Não precisa nem pensar muito, né, Luísa? Celular, né? Tem um aplicativo lá que você instala no celular e ele começa a calcular o tempo que você fica no celular. Sabe aquela notificação chega e você fala, nossa, chegou uma coisa importante. Aí você abre e alguém disse, bom dia. Né? Aí, ok, você fechou o celular. Aí chegou outra notificação, né? Você abre um aplicativo dizendo, atualizamos o aplicativo. Aí você fecha. Aí chega outra notificação, fala, agora é importante, você abre. Aí está escrito lá, boa tarde. Né? Então, esse aplicativo ele vai somando. E aí, é interessante que a gente perde mais ou menos umas 2 horas com o celular, só olhando para a tela, por dia. Só olhando para a telinha, né? Para ver bom dia, para ver, às vezes, assuntos de grupos que nem concernem a nós, né? E na rodinha, então, para conversar, gente? A pessoa pegou o celular assim, ó. Eu só estou na rodinha. A pessoa pegou o celular, já começou assim, eu já... Acabou o assunto, né? Tá difícil conversar com as pessoas hoje. A gente perde muito tempo. O nosso tempo é curto. E a gente perde tempo com essas coisas, muitas vezes, né? Mas há outras coisas que a gente perde tempo também. A gente perde tempo com fofoca, né? Quando a gente fala mal dos outros, quando a gente fica dedicando tempo para ficar cuidando da vida dos outros, né? Com futilidades, com maledicência. Então é para a gente pensar aqui na vida de Estevão, né? Pensar um pouco na vida de Estevão. Porque não é alguém para a gente ficar sentado aqui, ou na nossa aula aqui, uau, que crente era Estevão. Não, o exemplo dele nos mostra que é possível sermos como ele foi. Tá? Pessoas cheias de Deus, pessoas cheias de Espírito Santo, pessoas cheias de sabedoria, pessoas cheias da sua palavra. Então a história de Estevão não é para você admirar ou para eu admirar. É para a gente ser desafiado a ser igual. Né? A gente tem que se nivelar por cima. É o que eu vou conversar com vocês hoje à noite na igreja. Né? Uma pregação sobre a gente se nivelar por cima. Mas às vezes as pessoas se nivelam por baixo. Né? Então esse é o primeiro desafio aqui de Estevão. Vamos falar em segundo lugar então sobre a acusação contra Estevão. E aqui a coisa começa a ficar um pouco mais teológica. E é interessante a gente entender também o teor dessa acusação. Atos 6, 11 a 15. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Dessa maneira eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois foram, agarraram Estevão e o levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens, para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo, e contra a lei de Moisés. Nós o ouvimos quando ele dizia, que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo, e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior, olhavam firmemente para Estevão, e viram que o rosto dele parecia o rosto de um anjo. Você já deve ter percebido que nesses primeiros capítulos de Atos, você percebe uma coisa interessante na igreja primitiva, naqueles primeiros crentes, né, e naquela primeira liderança. Eles eram muito ligados ao templo de Jerusalém. Né? No início, eles ainda frequentavam bastante o templo, eles iam participar das orações do templo, os líderes da igreja primitiva, eles iam ensinar nas sinagogas. Então eles foram caminhando juntos ali ao templo, das sinagogas, tá? E é nesse contexto que Estevão provavelmente ia nas sinagogas e expunha a Torá, que era a Bíblia da época, o nosso Antigo Testamento, né? Só que ele usava isso com o propósito de falar de Jesus.
que acontece é que, conforme ele prega nas sinagogas, os homens da sinagoga começaram a discutir com Estevão, teologicamente. Só que tinha um problema. Ninguém conseguia vencer Estevão na discussão. Esse era um problema. Quem conversava com ele, ele não dava chance. Né? Não porque ele gritava que ele batia. Né? Não, ele provava na Bíblia a respeito de Jesus. Né? Então aqueles homens levantaram falsas testemunhas contra Estevão. E a acusação era em dois aspectos centrais para o judeu. A primeira acusação era que Jesus destruiria o templo de Jerusalém, ou seja, a religião dos judeus. A segunda acusação era que a lei de Moisés seria deturpada, desfigurada, modificada. E aí tem a ver com o nacionalismo dos judeus, né? Com aqueles cerimoniais. Agora você percebe aqui a acusação? Será que essa acusação era verdadeira? Ou ela era em partes verdades? Ou ela era totalmente falsa? Então, exato. É aí que está a questão. Jesus falou, mas o que essas testemunhas distorceram? Porque foram levantadas só essas testemunhas para distorcer. Então, havia uma informação correta aí, né, que o templo seria destruído. Mas como essa informação foi colocada, é aí que entra as falsas testemunhas. Porque as falsas testemunhas, se você perceber aqui, elas destacam um aspecto negativo e destrutivo. Como se o templo fosse alvo de uma violência. Tá? E aqui, para a gente entender bem claramente, tem uma tabelinha aqui, ó, que eu fiz. Então você tem aqui sobre o templo de Jerusalém, tá? E sobre a lei mosaica. O que Jesus ensinou? Primeiro, Jesus ensinou que o templo não seria mais necessário, pois os adoradores adorarão em espírito e verdade. Você lembra quando Jesus encontrou com a mulher samaritana? E os samaritanos ele tinham um outro templo, num monte chamado Gerizim. Era uma disputa que vem de muito tempo atrás entre eles e os judeus. O que Jesus disse para aquela mulher? Olha, não é nem nesse templo nem no outro. Os adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Ou seja, o templo vai ficar obsoleto. Não vai precisar mais desse templo. Jesus disse isso. Jesus também profetizou sobre a destruição do templo, lá em Mateus 24, 1 e 2, que de fato seria destruído no futuro. Mas Jesus não falou que ele ia destruir. O que os acusadores falaram? Que Jesus e os cristãos destruiriam literalmente o templo de forma violenta. Essa era a acusação. Né? Jesus formava uma gangue, e os cristãos também, e uma hora ou outra eles iam entrar no templo, matar todo mundo e colocar aquilo abaixo. Essa era a acusação. Percebe a distorção? De forma violenta e destrutiva. Tá? Sobre a lei mosaica, o que Jesus ensinou? Jesus veio cumprir a lei. Ele falou, eu vim cumprir a lei. E ele resumiu a lei em 2 pontos. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O que Jesus foi contra? As adições da lei. Porque além da Torá, havia o Talmud, havia as tradições judaicas, que eram outros textos que interpretavam a lei e que adicionavam mais coisas à lei. E uma série de coisas que não tinham sentido. Que contrariavam o sentido da religião. Jesus foi contra isso aí. Qual que era a distorção? A distorção era, a lei de Moisés seria modificada e descaracterizada. Jesus era contra as adições da lei, não contra a lei mosaica. Então o que a gente percebe aqui? Que as falsas testemunhas transformaram a mensagem de Jesus sobre o templo e a lei em algo destrutivo e violento. E essa acusação também veio para Estevão. O que Estevão estava fazendo era dizer que lei e templo de Jerusalém, e os cerimoniais da lei, e o que acontecia no templo, iam passar. Em Jesus se cumpriram. Não ia precisar mais disso. Né? Tanto é que em Jesus, tanto o templo, ele se tornou obsoleto, né? Está lá um muro só lá em Jerusalém hoje em dia, e o aspecto cerimonial da lei, a questão de sacrifícios foi superado. Tá? Então, essa foi a acusação contra Estevão. Então, eu pergunto para você já foi mal interpretado? Né? Mal interpretado é quando você fala uma coisa, né? As pessoas entendem outra. E agora, quando você é mal interpretado de propósito? Quando alguém pega o que você fala e dá aquela torcida e publica lá no Facebook, né? Ou fala a respeito de você. Né? Essa é uma estratégia diabólica. E Estevão foi vítima disso.
Jesus também foi vítima nisso. Então, e é importante também lembrar que ao pregar o evangelho, a gente também pode ser vítima disso. A gente pode ser vítima de distorção, de maledicência, de pessoas que veem a gente pregando aqui, tiram do contexto, né? Ou até o que a gente fala. Então é necessário que a gente tenha consciência e que a gente esteja preparado, porque o inimigo, o diabo, ele é acusador. Às vezes é o significado da palavra diabolos, né? Aquele que acusa. E faz falsa acusação. Então, o inimigo e as pessoas usadas por ele sempre terão algo a apontar para a sua vida. Lembre-se sempre disso. Quem é contra o evangelho, ele sempre vai olhar para a tua vida, ele vai achar alguma coisa e ele vai acusar você. E aí é importante a gente lembrar que nós temos junto a Deus um advogado que nos defende. E é Jesus. Né? 1 João 2,1: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então fique firme diante das perseguições, a oposição que você receber. Né? Porque virão sim faltas acusações, virão distorções, mas nós temos Jesus para nos defender. Muito bem, vamos falar então da defesa de Estevão, porque agora entra o teólogo Estevão, né? E a defesa dele a partir do capítulo 7. Esse capítulo tem, acho que quase 60 versículos, né? Então não dá para a gente ler aqui, porque não vai dar para terminar a nossa aula. Mas você depois lê em casa, e eu já te adianto que esse capítulo 7, onde nós temos o discurso de Estevão, são mais de 50 versículos de discurso. É o mais longo discurso de Atos. Lembra que eu falei no início que Atos tem vários sermões? Um deles é esse. Ele é quase o dobro do tempo do discurso de Pedro no Pentecostes. E no discurso de Estevão, nós temos aqui, primeiro que ele dá uma aula de Antigo Testamento para os doutores da lei, gente. Já pensou? Estevão, um diácono da igreja primitiva. Os homens chamaram ele lá. Né? Eles achavam que ia vir uma pessoa assim que não sabia nada, que estava ali, né, só um fanfarrão. Estevão dá uma aula de Antigo Testamento para aqueles homens. Tá? Olha a sabedoria desse diácono. Né? E no seu discurso, ele escolheu 4 das principais épocas da história de Israel, dominadas por 4 personagens principais. Ele fala de Abraão e do período patriarcal, capítulo 7, versículo 2 a 8. Ele fala de José e o exílio no Egito, capítulo 7, do 9 a 19. Ele fala de Moisés e o êxodo na peregrinação no deserto, do 20 ao 24. E ele fala de Davi e Salomão no estabelecimento da monarquia. Agora, por que Estevão dá todo esse panorama do Antigo Testamento? Por que ele faz todo esse panorama? Primeira coisa interessante desses 4 períodos da história, né, período patriarcal, o exílio, a peregrinação no deserto e o estabelecimento da monarquia, é que Deus, a presença de Deus, nunca foi limitada a um lugar específico. Você lembra da acusação de Estevão agora há pouco? Destruir o templo. O que era o templo para o judeu? Era o lugar onde Deus estava. E era ali. Né? A defesa de Estevão vai mostrar o quê? Olha, Deus, na história de Israel, nunca esteve restrito geograficamente a um local. A sarça ardente, por exemplo, às vezes que Deus se manifestava no deserto, quando Deus se manifestou lá para Abraão da primeira vez, lá em Ur, né? Então, nessa época, não havia templo, nem havia um país fixo. Pelo contrário, o Deus do Antigo Testamento é um Deus vivo, é um Deus em movimento, é um Deus em marcha, que está sempre chamando o seu povo e acompanhando esse povo. Então, Estevão já coloca, Deus não se prende à geografia de lugar nenhum. Tá? Uma segunda característica é que a nação judaica sempre foi rebelde para com aqueles líderes enviados por Deus. E é aqui que você começa a perceber por que Estevão foi apedrejado depois. Né? Porque ele fala no discurso dele que o que fizeram com José, você lembra? E por que fizeram isso? O que José fez de errado? Por inveja, porque José teve um sonho. E aquele sonho era Deus dizendo o que ia acontecer.
Então é assim que a nação judaica, né? Se lembra que é interessante a história de José, está exatamente representado ali naquela família que seria seminal, né? Que ia começar as tribos. O que o povo fez com Moisés? Obedeceu sempre a Moisés? Não. Moisés teve problema? Não teve? Rejeitaram a Moisés. E com os profetas do Antigo Testamento, como é que o povo fazia? Os reis, por exemplo, como é que tratavam os profetas? Eram recebidos para o cafezinho da tarde, com todas as honras? Não. Muitos foram cerrados ao meio, muitos foram perseguidos. Lembra eu preguei esses dias atrás, né? Elias e o rei Acabe. Acabe encontrava Elias e falava assim, está aqui o inimigo de Israel. Ah, meu inimigo, você está aqui? E agora, veja só, ele pega o Antigo Testamento e fala, a nação judaica sempre rejeitou seus líderes. E agora, vocês aqui do Sinédrio, ele aponta para aqueles homens, vocês rejeitaram o bom servo, Jesus, vocês o crucificaram. E aí o discurso de Estevão vira contra aqueles homens. Então, vocês estão me acusando de descumprir a lei? Quem descumpriu a lei, está descumprindo a lei, foram vocês. Porque vocês crucificaram a Jesus. Vocês assassinaram. Vocês não amam. Vocês não servem a Deus. Então, os violadores da lei aqui são vocês. E não os cristãos. E não eu. Vocês não têm amor ao próximo, vocês são assassinos, vocês não pensaram duas vezes para levantar falsas testemunhas contra mim. E olha o que Estevão fala em Atos capítulo 7, 53. Alguém lê? Vocês receberam a lei por meio de anjos, e não têm obedecido a essa lei. Vocês receberam a lei por anjos, mas vocês mesmos não obedecem a essa lei. Já pensou, gente, falar isso na frente de um sinédrio? Né? Já pensou? Que ousadia, que coragem, né? Então veja o aspecto teológico do discurso de Estevão, né? Da defesa dele. Eu acho que isso aqui tem uma aplicação boa para hoje em dia também. Será que as pessoas hoje entendem assim? Essa é a primeira parte, a presença de Deus não é limitada a um lugar específico. Deus, ainda hoje, ele não habita no templo feito de tijolos. Mas você quer saber? Tem muito cristão que acha que sim. Sabia? Existe uma teologia hoje de que aqui é onde Deus mora. Né? E ela é uma teologia de Antigo Testamento. No Novo Testamento, Deus mora onde? No coração. E quem é o templo de Deus? Nós. E Paulo fala que nós somos um templo espiritual. E cada um que vai chegando aqui na nossa igreja ou em outra igreja vai sendo um tijolinho. E forma-se um grande templo espiritual. Então veja, Mickey, esse lugar aqui é maravilhoso. Né? A gente aluga aqui. Esse lugar aqui é maravilhoso. Esse banco é confortável. Né? Dá para ouvir o pastor falando 3 horas aí, né? Que banco gostoso, gente. Eu quando sento nesse banco aí, eu agradeço a Deus, né? Tem uns bancos de igreja duro, né, gente? Parece que você está pagando pecado, né? Você senta, você fala, Senhor, me ajude a me aguentar aqui, né? É um lugar maravilhoso, confortável. Olha, a gente consegue dar uma aula aqui, ter uma aula, e é bênção de Deus isso. Mas, gente, Deus não mora aqui. Mas tem muita gente que acha que Deus está aqui. Por quê? Porque quando entra aqui, ou numa igreja, vamos dizer, a pessoa muda o comportamento. Ela começa a falar bênção, ela começa a falar aleluia, ela começa a falar glória a Deus, ela para de falar palavrão. Muda, né? O ambiente muda o comportamento da gente. Né? A psicóloga está aqui para não deixar mentir. O ambiente muda o nosso comportamento. Mas depois a pessoa sai, segunda-feira, né? A cabeça dela, não, o culto ficou lá, a igreja está lá. Mas ela, na verdade, está pensando também que Deus está aqui. Então, veja, muitas vezes tem essa visão, né? E aí a gente fica escandalizado quando a gente vê um aluno aqui de escola dominical, né? Um adolescente ou uma criança. E aqui é um anjinho, né? Na escola é um diabinho. Por quê? Porque ele está cultuando Deus só aqui. Ele não está cultuando Deus na vida dele ainda. E Novo Testamento, gente, templo somos nós.
E culto é a vida. Tá? Culto é a vida. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Tudo o que você faz é uma expressão da vida que Deus deu a você. É uma expressão de gratidão, tá? Então Estevão nos lembra que Deus habita em nós e não no edifício de tijolos. E quando a gente entende isso, o culto não é apenas aqui aos domingos. A nossa vida tem que ser o culto a Deus, tá? Uma outra coisa que a gente pode pensar aqui é essa segunda parte, ó. Nação judaica é uma das mais religiosas que existem, né? E quando a gente começa a ver aqueles homens como trataram Jesus e Estevão, você percebe como era tudo aparência de religiosidade. E esse é um problema de hoje em dia também, gente. Quando a gente afirma que é religioso, eu sou de tal igreja, mas a gente descumpre a lei de amar a Deus e ao próximo, então a gente precisa repensar essa religiosidade. Tá? Porque tem muito religioso que tem ódio no coração, tem muito religioso que não exerce amor, tem muito religioso que tem pensamentos de assassino, como esses homens tinham. Tem muitos religiosos que não perdoam, tem muitos religiosos que julgam e condenam. E vou um pouquinho mais longe. Tem muita gente que trabalha para Deus na igreja, mas não conhece pessoalmente o Deus a qual ele trabalha. Tá? Então, esse é um perigo também nos nossos dias. A gente tem que tomar cuidado com religiosidade não ser uma expressão verdadeira. Porque a Bíblia associa muito, se vê as parábolas de Jesus, elas associam muito essa falsa religiosidade com perversidade. As duas coisas andam quase sempre juntas. Falsa religiosidade e perversidade. Essa é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Da gente não ser religioso de aparência, mas viver de fato aquilo a qual Deus nos chamou. Bom, então vamos para o nosso último ponto. A morte de Estevão. Vamos ler agora, é importante a gente ler Atos capítulo 7, dos 54 a 60. Quando os membros do Conselho Superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: Olhem, eu estou vendo o céu aberto, e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos, e, gritando bem alto, avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade, e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus, dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz bem forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E, depois que disse isso, ele morreu. Então você viu a defesa de Estevão, começou no Velho Testamento, falou lá da nação judaica e voltou-se contra aqueles homens. E, gente, o pessoal começou a rilhar os dentes, né? Começou a ferver o sangue. Já viu como ferve o sangue e fica descontrolado? Estevão teve a coragem de falar duras palavras contra aqueles religiosos. Ele denunciou seus pecados. Lá no capítulo 7, 51, ele chama aqueles homens de teimosos, duros de coração e surdos para com o evangelho. Nos 51, 52 e 53, Estevão acusou eles de resistir o Espírito Santo, de traidores. Lembra quem era o grande traidor da igreja primitiva? Quem era? Que traiu Jesus? Judas. Judas traiu Jesus. Isso estava tão vivo que eles tiveram que eleger Matias no lugar, né? Só que agora Estevão coloca esses homens no mesmo nível de Judas. Vocês são traidores. Olha, assassinos e desobedientes à lei. Então não precisou de mais nada, né? Para aqueles homens, né? A cena que você vê agora relatada aí na Bíblia é um retrato triste do judaísmo daquele tempo, tá? Porque os ouvintes de Estevão começaram a gritar com grande voz, taparam seus ouvidos, como para não ouvir nenhuma das suas palavras. Criança mesmo birrenta, que você fala e tapa o ouvido, né? Começaram a fazer isso e avançaram sobre ele. E aqui uma questão interessante. Você perceba que o texto, o que dá a entender aqui é que não houve nenhuma decisão judicial formalmente proferida. Não houve uma análise.
Eles tinham que ter uma decisão judicial, deixar Estevão se defender e depois a condenação em si. Outra coisa interessante, não houve também uma procura, não foram atrás do procurador romano. Nesse tempo era Roma que dominava. E o povo de Israel não podia matar ninguém por execução, pena de morte. Tinha que primeiro conversar com os romanos. Não foi assim com Jesus? Mandaram Jesus lá para as autoridades romanas. Não teve nada disso. Já pegaram Estevão, já arrastaram Estevão fora da cidade, então foi tudo feito fora da lei vigente naquela época, né? E tudo dominado pelo ódio, pela raiva. Muito bem, eles levaram Estevão para fora da cidade, pois ninguém poderia ser morto em Jerusalém. Olha que ironia, né? Terra Santa, né? Então tinha que ser morto fora da cidade. Eu digo ironia por ser Terra Santa porque eles mesmos não tinham nada de santo, né? A pena de morte por apedrejamento envolvia o quê? Tirar a roupa da pessoa condenada, colocar ela numa plataforma elevada, um lugar um pouco mais alto. E era comum que se pegasse uma pedra bem pesada e jogasse já no peito da vítima, para que ela caísse dessa plataforma alta. Então, muitas vezes, a pessoa já morria dessa queda, tá? Mas se a pessoa caísse e não morresse ainda com esse golpe inicial, pegava-se uma outra pedra grande e se jogava na região do coração. Se a pessoa não morresse ainda, aí estava todo mundo liberado para pegar pedra que tivesse à mão, né, aquele lugar não faltava pedra, e terminasse o serviço. E depois disso, que a pessoa era morta, então, a pessoa ela era enforcada ou mesmo pendurada no ar e ficava um tempo assim como um sinal de vergonha. Então foi isso aí que aconteceu com Estevão. Mas a gente não deve se entristecer com essas cenas duras, porque nesse momento em que Estevão foi apedrejado, ele teve uma visão de Jesus. Pois Deus, nesse momento tão difícil, deu a Estevão um vislumbre da glória, aonde Estevão iria entrar naquele momento. E Estevão, sendo apedrejado, ele foi elevado acima daquele conflito, e ele experimentou ainda no próprio corpo o momento da glória celestial. Ele vê a Jesus Cristo em pé, como quem estava observando aquela cena atentamente, dando boas-vindas ao seu Marte, né, que estava chegando na pátria celestial. Isso é uma coisa que consola a gente, porque a gente, falam por aí, né, que uma das coisas que na morte é que a gente morre sozinho, né? Morrer, você morre sozinho. O crente não morre sozinho, né? E esse texto de Estevão mostra isso, né? Nessa passagem nossa para o céu, a gente tem Jesus, né? A gente não morre sozinho, Jesus está conosco, a gente vai ter assistência da parte de Deus. E outra coisa interessante, que Jesus estava em pé, ao lado de Deus ali, mostra a confirmação da fé e do serviço de Estevão. Então os homens poderiam matar o corpo de Estevão, mas ninguém poderia tocar a sua alma, porque Cristo estava acolhendo Estevão. E em seguida a isso, nós temos a oração de Estevão, tá? Antes de morrer, Estevão ora, Atos 7,60. Depois, ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa desse pecado. E depois que disse isso, morreu. Por que Estevão ora? Lembra que eu falei no início? Porque era homem cheio de graça, cheio de poder, cheio de amor, cheio de Espírito Santo. E é por isso que ele não ora por punição. Ele ora por perdão. Ele orou para que Deus perdoasse aqueles que o estavam matando. E agora vem a pergunta de $1 milhão. Por que a oração de Estevão era importante? Por que essa oração nesse momento? Sim, mas tem mais uma coisinha aí nessa cena. Também. Ó. Tudo está aí. Não tem um detalhe que às vezes nos escapa, é quem estava ali? Saulo. Você percebe a ligação? Quem que é esse Saulo? Esse é o nosso apóstolo Paulo. Você percebe então a ligação que Lucas está fazendo quando ele está narrando Atos? Ele já está apresentando o personagem que está vindo por aí, e nós vamos daqui em diante falar um pouco mais de Paulo, né, nas próximas aulas. Ele já está apresentando no livro dele, está entrando um personagem novo, né? Mas especialmente
ele liga Saulo com a oração de Estevão. Estevão ora por quê? Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Além de todos que estavam ali, além do exemplo que foi dado, além do perdão, quem que estava ali? Saulo. Olha que importante foi a oração de Estevão, porque a oração de Estevão pediu perdão de Deus sobre os acusadores, entre eles aquele que iria se tornar o apóstolo Paulo. Então Deus ouviu a oração de Estevão. Deus ouviu, né, a oração de Estevão. E a conversão de Saulo vai ser mais adiante. Mas eu creio que aqui Deus já começou a trabalhar no coração dele. Tanto é que depois você vai estudar as cartas de Paulo, você percebe que ele tinha um peso em relação a isso, né? Porque ele perseguiu os cristãos. Ele estava ali presente no martírio de Estevão, né? E ele entendeu isso como página virada da vida dele antes de Jesus. Mas ele tinha um peso sobre isso aí, né? E eu creio, gente, que marcou profundamente a Saulo ver aquele homem sendo apedrejado e orando por ele. Eu creio que marcou profundamente, né? Às vezes a gente acha que se a gente ficar bravo, se a gente levar um tapa e der outro, se a gente fizer vingança e fizer pior, né? A pessoa joga uma bombinha de espoleta, a gente vai lá, joga uma bomba no quarteirão dela, a gente acha que a gente impacta assim. Mas às vezes a gente impacta mais quando a gente faz o bem para alguém que nos prejudicou. Às vezes deixa a pessoa até sem palavras. Às vezes a gente deixa... É o que Paulo vai fazer, né? Colocar brasa sobre a cabeça da pessoa, né? Quando você ora por alguém e começa a fazer o bem para alguém, é como se tivesse brasa, está queimando a consciência da pessoa. Nossa, eu faço mal para esse aqui, ele me devolve o bem. O sujeito nem dorme à noite, porque Deus vai trabalhando no coração dele. Para a gente concluir, tá? Que já está dando horário, que a igreja, ao longo de toda a sua história, possa enxergar as perseguições e as provações pelas quais passa com os olhos fitos nos propósitos eternos do Senhor, certos do seu agir ainda hoje, como foi na igreja nos dias de Estevão.